Em novembro de 1891, o Vale Bitterroot, Montana, já havia testemunhado sua primeira nevasca reivindicar duas propriedades naquela estação. As famílias se reuniam perto de lareiras ineficientes, consumindo metro cúbico após metro cúbico de pinho, observando sua respiração se transformar em gelo em áreas que seus fogos não conseguiam aquecer. No entanto, em uma cabana particular situada na periferia leste do vale, um evento extraordinário estava se desenrolando. Thomas Brennan, o filho de 23 anos de um rancheiro, sem qualquer educação formal, havia construído algo que construtores experientes consideravam absurdo. Eles ridicularizaram seu conceito, rotulando-o como um desperdício de alvenaria valiosa, e previram que ele sucumbiria ao frio antes do Natal. O riso deles cessou em 9 de janeiro de 1892. Que percepção sobre dinâmica térmica esse jovem possuía, que 3 gerações de construtores de Montana haviam ignorado? Essa revelação estava destinada a revolucionar os métodos de construção na fronteira em 4 regiões e a preservar inúmeras vidas durante os rigorosos invernos que se aproximavam. Antes de revelar seu segredo, por favor, clique no botão curtir e se inscreva, pois as informações que você está prestes a receber podem alterar permanentemente sua perspectiva sobre aquecimento. Deixe um comentário indicando sua localização e permaneça conosco até o final para descobrir as dimensões precisas que tornaram esta cabana improvável. 18 graus Celsius mais quente do que qualquer outra moradia no vale. Thomas Brennan fez sua declaração em um sábado no final de outubro. Enquanto estava na loja de conveniência de McCree, ainda com ama em seus calçados, ele acabara de adquirir mais de 7 toneladas métricas de pedra de rio. Isso era o dobro da quantidade necessária para a fundação de qualquer cabana. Construindo uma bateria térmica, ele afirmou claramente quando Samuel McCreary perguntou por que diabos ele precisava de uma quantidade tão vasta de arenito. A loja ficou em silêncio. Então a pessoa riu. Thomas não era um construtor. Ele era o mais novo de 5 meninos em uma fazenda de gado. Aquele que dedicava seus invernos a folhear periódicos de engenharia. Este sua mãe obtinha dos estados do leste, em vez de ele adquirir habilidades práticas. Seu pai havia falecido na primavera anterior, legando a Thomas um legado humilde e a fama de ser o visionário da família. E agora, a voz de McCree transmitia aquela inflexão distinta, tipicamente reservada para indivíduos jovens que possuíam mais aspiração do que prudência. Um sistema de massa térmica. Pretendo integrar a lareira, na área central da cabana, apresentando um núcleo de pedra que atravessa ambos os níveis. O calor se acumulará dentro da rocha e emanará por várias horas, depois que as chamas se extinguirem. Jacob Wheeler, que havia construído 17 cabanas no Vale Bitterroot, pousou seu café. Filho, não é assim que as laredas funcionam. Se os posicionar numa parede externa, o fumo sairá corretamente. Uma colocação central fará com que toda a habitação se encha de fumo. Além disso, toda aquela pedra simplesmente afastará o calor da área de estar. Thomas, de facto, tirou um esquema dobrado do seu casaco. Desde que incline a chaminé adequadamente e construa um invólucro térmico à volta da lareira, utilizando 35 centímetros de pedra em cada lado. 35 centímetros! A tez de Wheeler corou. Isso não é uma lareira, é uma estrutura colossal. Vai desperdiçar metade da sua área interna, e a maior parte do seu calor escapará pela chaminé antes que uma quantidade tão substancial de alvenaria comece sequer a aquecer. No entanto, Thomas tinha conseguido algo que os construtores experientes não tinham. Ele tinha lido um documento traduzido sobre fogões de alvenaria russos e dedicado 3 meses a calcular as taxas de retenção térmica para várias densidades de pedra. Ele também tinha determinado a capacidade térmica específica do arenito proveniente de Sleeping Child Creek, que era de aproximadamente 755 joules por quilograma por Kelvin. Ele tinha elaborado 17 layouts distintos antes de finalmente decidir por este em particular. A dificuldade, no entanto, era que nada disto tinha qualquer significado para indivíduos que tinham suportado 30 invernos em Montana, confiando apenas no que suas próprias mãos tinham construído. Ouçam Wheeler, propôs Martin Kohler, cuja linhagem tinha migrado da Baviera e tinha erguido habitações robustas de estilo alemão por 2 gerações. Lareiras centrais são adequadas para fortalezas e casas senhoriais, com pessoal para as manter. Um trabalhador precisa da sua lareira posicionada contra uma parede, onde ele próprio a possa gerir, onde o calor entra diretamente na câmara, em vez de ser absorvido por uma pilha de pedras. Thomas dobrou o seu esquema. Ele tinha previsto esta resposta. O seu irmão mais velho tinha expressado sentimentos idênticos. Recusou-se a ajudar na construção e descartou-a como tolice acadêmica.
embora Thomas nunca tivesse realmente frequentado o ensino superior. Quanto prevê queimar diariamente? Wheeler perguntou, com um claro desafio no seu tom. Aproximadamente 1,8 metros cúbicos por semana, talvez menos. O riso foi mais pronunciado desta vez. O próprio Wheeler consumia quase 5,4 metros cúbicos de madeira por semana, e a sua própria habitação era conhecida por ser uma das mais quentes. Filho, Wheeler observou, quase gentilmente, estás prestes a descobrir uma verdade dispendiosa sobre a disparidade entre o conhecimento teórico e a sobrevivência prática. Essa alvenaria vai sugar o calor diretamente da sua fogueira. Vais consumir o dobro do combustível apenas para não congelar. E quando aquela tempestade de janeiro uivar do Canadá, vais compreender por que os nossos métodos de construção são como são. Thomas pagou a conta da sua pedra e organizou seu transporte. Ele tinha uma janela de 8 semanas antes que o frio intenso chegasse. 8 semanas para demonstrar que 3 gerações, a sabedoria convencional da fronteira, havia negligenciado um aspecto crucial de como a energia térmica realmente funciona. Além do estabelecimento de McCreary, a temperatura ambiente estava diminuindo, atingindo 5,5 graus Celsius e continuando a cair. Ao amanhecer, o chão estaria coberto de geada, e em dezembro haveria dias em que o termômetro não subiria além de menos 17,8 graus Celsius. A questão não era se seu projeto teria sucesso. Thomas havia verificado meticulosamente seus cálculos 17 vezes. A verdadeira preocupação era se ele conseguiria suportar as consequências de um erro. A estrutura da base foi estabelecida durante a semana inicial de novembro. Thomas cavou 1,2 metros, o que era 0,6 metros mais profundo do que o normal, e então colocou um substrato de pedaços de calcário, combinados com argila. Em cima disso, ele construiu seu núcleo de retenção de calor. Este projeto particular contrariava todas as práticas estabelecidas, às quais Wheeler e seus colegas construtores aderiam, mas conformava-se a um princípio mais fundamental, as leis físicas que governam a acumulação e dissipação térmica. No coração de sua moradia de 6,1 por 7,3 metros, Thomas ergueu o que parecia ser uma enorme edificação de pedra. A própria câmara de combustão media um convencional 0,91 metros de largura e 0,61 metros de profundidade, mas era revestida por uma camada externa de arenito de rio, que se projetava 0,46 metros em todas as direções. O peso total era de aproximadamente 1.905 kg de pedra. Mas o volume puro não era a única novidade. Qualquer um poderia simplesmente empilhar pedras ao redor de uma chama. O que Thomas compreendeu, extraído daqueles documentos russos traduzidos e seus cálculos pessoais, era que a configuração tinha igual significado à massa. Ele construiu a fornalha com uma dimensão transversal, intencionalmente reduzida em comparação com as construções típicas. Enquanto as lareiras de Wheeler possuíam aberturas variando de 1,1 a 1,3 metros quadrados, a de Thomas media apenas 0,56 metros quadrados. Esta ação intensificou o processo de combustão, elevando as temperaturas da chama dos habituais 427 a 482 graus Celsius, para quase 760 graus Celsius. O aumento do calor da chama resultou em uma combustão mais completa, produzindo menos fumaça e creosoto reduzido, produzindo a maior quantidade de energia térmica utilizável por quilograma de madeira. No entanto, também implicava que a pedra adjacente atingia temperaturas que a alvenaria tradicional de lareiras nunca conseguia atingir. O sistema de chaminé era igualmente pouco ortodoxo. Em vez de expelir os gases diretamente para cima, Thomas construiu uma intrincada rede de condutas dentro da estrutura de pedra. Fumaça e gases aquecidos subiam por um duto principal, sendo subsequentemente guiados horizontalmente, através de passagens auxiliares que seguiam a trajetória helicoidal pelo coração de arenito, antes de sua descarga final pelo telhado. A trajetória da câmara de combustão para o ar livre abrangia 10,4 metros, quase 3 vezes o comprimento de uma chaminé típica. Cada metro dessa extensa jornada transferia energia térmica para a pedra. Você está construindo um labirinto de fumaça. Ao visitar a área de construção, seu irmão Daniel observou que nunca teria a tiragem correta. A fumaça voltaria para dentro da casa. Thomas havia calculado meticulosamente as necessidades de tiragem da chaminé. A passagem alongada da chaminé gerava, de fato, maior arrasto. No entanto, a temperatura de queima elevada produzia maior elevação, garantindo que o sistema teria tiragem. Ele havia confirmado os cálculos usando o princípio de Bernoulli,
e a lei dos gases ideais. Ele havia até mesmo levado em conta a altitude do Vale Bitterroot, aproximadamente 1.160 metros acima do nível médio do mar, onde a densidade atmosférica influenciava todos os aspectos. No final de novembro, o núcleo de pedra atingiu uma altura de 2,13 metros, cercado por uma parede exterior construída com madeira calafetada. A abertura da câmara de combustão estava orientada para o sul. Os condutos auxiliares estavam totalmente integrados e ocultos dentro da estrutura rochosa. A construção inteira cobria aproximadamente 5,95 metros quadrados de área útil, bastante considerável de fato. No entanto, Thomas havia planejado a disposição da moradia para acomodá-la. A área de dormir, acessível por uma escada, circundava a parte superior do núcleo de pedra. Nas noites mais frias, o calor acumulado que emanava daquelas rochas elevadas manteria uma temperatura agradável nos aposentos de dormir, sem absolutamente nenhuma combustão ocorrendo. Se você está intrigado com esta façanha de engenharia, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos agora nos aproximando da seção mais surpreendente. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e diga-nos se você já encontrou um arranjo de aquecimento semelhante. Samuel McCreary visitou no início de dezembro, no dia em que Thomas instalou a cobertura final da chaminé. A temperatura era de menos 7 graus Celsius. Thomas tinha uma pequena fogueira acesa, avaliando a tiragem. Parece ter tiragem adequada, admitiu McCreary. Observando a fumaça subir consistentemente da chaminé, ele entrou na moradia. A cabana estava quente, notavelmente quente, considerando o fogo moderado. Aquela pedra tem assimilado energia térmica por 3 horas, explicou Thomas. Sinta! McCreary pousou a mão na superfície de arenito. A 1,83 da câmara de combustão estava quente, não o suficiente para causar uma queimadura, mas inequivocamente e completamente quente. Agora, é isso que Wheeler não consegue entender, continuou Thomas. O arenito possui uma capacidade de calor específico de 754 joules por quilograma por Kelvin, aproximadamente 1905 kg dele. Se aumentar sua temperatura média em 55,6 graus Celsius, isso equivale a 79,8 megajoules de energia armazenada na massa. Esse calor será emitido por um período de 12 a 16 horas, bem depois que as chamas se extinguirem. McCreary assentiu lentamente. Ele não conseguia entender os números, mas compreendia o conceito de rocha aquecida. Wheeler afirma que você consumirá o dobro de madeira. Wheeler está enganado, usarei metade disso. Lá fora, o vento se intensificou. Dentro da moradia de Thomas Brandon, a pedra irradiava o calor acumulado, aguardando a chegada do inverno para validar o que os textos haviam garantido, que sua massa, geometria e aplicação meticulosa da termodinâmica poderiam superar a eficácia de 3 gerações de métodos tradicionais. O teste era iminente. Todos no vale podiam senti-lo nas correntes de ar. As baixas temperaturas apareceram mais cedo do que o previsto. Em 18 de dezembro, um grande volume de ar ártico desceu de Alberta, fazendo com que as temperaturas em todo o Vale Bitterroot caíssem drasticamente, para leituras que os anciãos afirmavam não terem sido observadas desde o inverno de 78. Em 20 de dezembro, o termômetro na loja de McCreary indicava menos 13 graus Celsius ao meio-dia. Jacob Wheeler emitiu uma previsão pública enquanto estava na loja, que havia se tornado o ponto de encontro informal para homens que buscavam refúgio de suas moradias gélidas. Wheeler declarou que Thomas Brennan estaria implorando por ajuda antes do Natal. Aquela estrutura de pedra dele está extraindo o calor de sua cabana, mais rapidamente do que qualquer chama pode repor, afirmou Wheeler a um grupo de indivíduos que concordavam. É termodinâmica fundamental. Uma pedra fria atua como reservatório térmico. Ele estará consumindo aproximadamente 10,8 metros cúbicos de madeira semanalmente, apenas para mitigar um pouco o frio. Martin Kohler concordou. Visitei a residência dele ontem. Os rapazes têm autoconfiança, concedo-lhe isso, mas a autoconfiança não o sustentará a menos 23 graus Celsius. O que lhes permanecia desconhecido, o que Thomas não havia revelado a ninguém, era que ele mal havia acendido sua lareira em 3 dias. A estrutura de pedra, uma vez aquecida, estava retendo calor com tal eficiência que ele estava consumindo apenas 3 toras a cada noite, permitindo que a chama se extinguisse à meia-noite, e acordando para uma moradia que permanecia a 20 graus Celsius ao nascer do sol. Em termos de consumo, Thomas usava toras diariamente, enquanto Wheeler, em contraste, queimava. Mas Thomas permaneceu em silêncio, permitindo que acreditassem no que quisessem. O verdadeiro teste ainda estava por vir, e ele estava ciente disso. A disparidade entre menos 13 graus Celsius e menos 29 graus Celsius representava a distinção entre conhecimento teórico e sobrevivência real.
Em 23 de dezembro, o reverendo Pike fez uma visita. Ele estava fazendo suas rondas, inspecionando o bem-estar dos colonos isolados, para garantir que nenhum indivíduo estivesse em risco. Ele descobriu Thomas cortando madeira de camisa, enquanto um fraco sol de inverno mal penetrava o céu nublado. Seu irmão está preocupado com o seu bem-estar, afirmou Pike. Daniel se preocupa com o cara da talhe. Ele afirma que seu aparelho de aquecimento ainda está em desenvolvimento. Ele diz que você pode estar colocando sua segurança em risco. Thomas colocou seu machado de lado. Reverendo, gostaria de observar algo dentro da moradia? Pike prontamente tirou seu grosso casaco. O calor era inegável, substancial até mesmo, emanando da massa de pedra central que ocupava o coração da cabana. O termômetro de Thomas, afixado na parede norte, mais distante da lareira, indicava 22 graus Celsius. Quando você alimentou o fogo pela última vez? 7 horas atrás. Um fogo pequeno, durou talvez 90 minutos. Pike contornou o edifício de pedra, tocando várias partes. Cada uma parecia quente, embora não escaldante, mas notavelmente, significativamente quente. O calor permeava cada espaço, como se a moradia tivesse se transformado em uma entidade senciente, exalando calor para seus pontos mais distantes. O pessoal de McCreary's afirma que isso é inatingível. Eles estão consumindo 4 vezes mais madeira. Pike ponderou sobre isso. Ele era um indivíduo culto, educado em um seminário e versado em princípios científicos. Massa térmica, ele finalmente declarou, semelhante aos fornos de tijolo encontrados em antigas igrejas missionárias. Precisamente, mas com uma distinção. Eu possuo maior massa e retenção de calor superior a qualquer forno. E quando a temperatura realmente despencar, quando cair para menos 29 graus Celsius, Thomas encontrou seu olhar. Então descobriremos se sou um gênio ou um fracasso. O clérigo partiu, prometendo retornar após o Natal. Ele também carregava consigo uma incerteza nascente, corroendo sua convicção de que os construtores experientes estavam corretos. O calor da cabana era inegável. Em 28 de dezembro, a notícia havia se espalhado. Dizia-se que a moradia de Thomas Brandon era mais quente do que qualquer outro edifício no vale, apesar de ele consumir menos madeira do que os colonos, de metade de sua estatura. Indivíduos começaram a visitar, alguns movidos pela curiosidade, outros abertamente antagônicos. É uma farsa, declarou um homem. Ele está queimando carvão ou exagerando no uso de madeira. No entanto, Thomas mantinha documentação escrupulosa, datas, temperaturas e combustível consumido. Ele antecipou as futuras alegações e havia preparado provas. Jacob Wheeler não ligou. Em vez disso, ele enviou seu filho com uma comunicação. Meu pai afirma que você tem sorte de ter sido um inverno ameno até agora. Ele diz que o verdadeiro frio ainda está por vir. O rapaz, com aproximadamente 14 anos, examinou a cabana com olhos arregalados antes de partir. Wheeler estava certa em um ponto. O frio genuíno ainda não havia se manifestado, mas sua chegada era iminente. Thomas o sentiu na brisa. Observou-o na forma alterada dos cristais de neve, de flocos delicados a grânulos rígidos e frágeis, o tipo de frieza que se mostrava fatal para o gado e quebrava árvores. Este frio extremo distinguia os projetos eficazes daqueles que se mostravam mortais. Até 31 de dezembro, a temperatura havia caído para menos 10 graus Celsius. Ao amanhecer, estava previsto que atingiria menos 18 graus Celsius, e em 3 dias desafiaria todas as convicções de Thomas Brandon em relação à massa térmica, alvenaria e a disparidade entre o conhecimento comum e os verdadeiros princípios da física. A data era 9 de janeiro de 1892. Ao nascer do sol, o termômetro registrava menos 36 graus Celsius. Thomas acordou no escuro, sua moradia silenciosa, exceto pelo lamento do vento exterior. Ele não precisou de um olhar para o termômetro de parede para perceber que um evento incomum havia ocorrido. Ele o sentiu na atmosfera. Era evidente na intensidade peculiar e aguda do frio que pressionava as paredes de madeira. Quando ele acendeu um fósforo e iluminou sua lanterna, o instrumento confirmou suas suspeitas. O mercúrio havia recuado para o bulbo, além da calibração mais baixa. Dentro de sua cabana, a temperatura era de 18 graus Celsius, apesar de nenhum fogo ter sido aceso por 8 horas. 1,6 km a oeste, na moradia solidamente construída de Jacob Wheeler, que possui uma lareira externa padrão, a temperatura estava em menos 2 graus Celsius, embora Wheeler tivesse se levantado 2 vezes durante a noite para reabastecer o combustível. Seu balde de água estava completamente congelado e sua respiração formava densas nuvens à luz da lamparina. A residência de Martin Kohler apresentava um cenário comparável. Estava a menos 1 grau Celsius, com 3 cobertores na cama.
e uma taxa de consumo que esgotaria seu estoque de lenha antes de fevereiro. Se este tempo gélido persistisse por todo o Vale Bitterroot, as famílias se reuniam perto de lareiras que ofereciam resistência mínima ao frio, consumindo lenha a um ritmo que os deixaria com níveis criticamente baixos de combustível antes do fim do inverno. Uma imensa massa de ar ártico havia envolvido Montana, assemelhando-se a uma cobertura glacial, e os moradores antigos previam seu potencial de durar por várias semanas. Thomas acendeu uma fogueira modesta, posicionando 6 toras para uma queima ideal. Em menos de meia hora, a temperatura dentro de sua cabana subiu para 23 graus Celsius. O núcleo de pedra, que havia caído de sua temperatura de superfície típica de 60 a 66 graus Celsius para aproximadamente 32 graus Celsius durante a noite, recomeçou a absorver calor, armazenando para o longo dia que viria. Na loja de McCree, que permaneceu fechada até às 9 horas devido ao frio intenso, os homens se reuniram, compartilhando histórias de água solidificada, de sistemas de aquecimento incapazes de lidar com a situação, e de um uso de lenha que estava se tornando verdadeiramente alarmante. Consumi 18 toras só na noite passada, um colono relatou. 18, e ainda encontrei gelo cobrindo o interior das minhas janelas ao acordar. Alguém mais mencionou que sua esposa e filhos dormiram com seus casacos. Jacob Wheeler chegou tarde. Com uma aparência exausta, ele havia consumido 43 toras nas últimas 24 horas. Sua lenheira, que deveria durar até março, estava agora apenas pela metade, e era apenas 9 de janeiro. Alguém viu Brandon? Alguém perguntou. A mandíbula de Wheeler se contraiu. Ele provavelmente está congelado naquela moradia gelada de pedra dele. No entanto, naquele exato momento, Thomas se aproximava da loja, tendo saído de sua cabana, vestindo apenas uma jaqueta leve e luvas. O fogo que ele havia acendido ao amanhecer havia se reduzido a brasas, mas sua cabana permanecia a 21 graus Celsius. Ele estimara que poderia deixá-la esfriar até a noite e ainda manter uma temperatura confortável. Seu consumo de combustível nas 24 horas anteriores foi de 19 toras. Ao entrar na loja de McCreary, toda a conversa cessou. Ele parecia aquecido, bem descansado e livre do profundo cansaço, que afligia todos os outros homens presentes. Brennan McCree perguntou cautelosamente: quão confortável é a sua situação? Quantas toras você consumiu ontem à noite? Thomas tirou as luvas. 13 toras mais 6 esta manhã. Prevejo queimar mais 6 esta noite. O silêncio que se seguiu foi profundo. A tez de Wheeler mudou de carmesim para pálida. Isso não pode ser verdade, Wheeler afirmou categoricamente. Estava menos 36 graus Celsius. Nenhuma moradia retém calor com 13 toras a essa temperatura. A minha certamente reteve. Você está inventando ou seu termômetro está com defeito? Estava a 18 graus Celsius ao amanhecer, Thomas disse suavemente. 23 graus Celsius meia hora depois de acender o fogo desta manhã. A temperatura registrada meia hora antes, quando eu parti, estava 21 graus Celsius e se mantendo. Se esta narrativa te cativa, clique no botão de curtir e se inscreva, porque você não vai querer perder o que acontece a seguir. Deixe um comentário indicando sua localização e se você já suportou um frio tão extremo. Martin Kohler levantou-se. Ele era um homem justo, apesar de suas dúvidas iniciais. Desejo testemunhar isso eu mesmo. Você nos permitiria visitar? Thomas assentiu. Podem vir esta tarde. Tragam quem desejar verificação. Às 14, 7 homens estavam reunidos dentro da cabana de Thomas Brandon. O fogo havia sido extinto por 3 horas. A temperatura externa registrava menos 34 graus Celsius, enquanto o interior da cabana estava a 20 graus Celsius. Jacob Wheeler colocou a mão no núcleo de pedra e a recolheu instantaneamente. Estava muito quente para um aperto confortável. Ele então seguiu para a parede norte, o ponto mais distante da massa térmica, e mediu a temperatura naquele local, 19 graus Celsius. Apenas uma variação de 1,1 graus Celsius em todo o espaço habitacional, garantindo que não houvesse pontos frios ou perímetros gelados. Apenas calor radiante consistente e uniforme, emanando de 1.905 kg de arenito que vinha acumulando e emitindo calor com notável eficácia. Quanto tempo isso duraria? Wheeler perguntou, seu tom alterado. Sem nenhuma fonte de calor neste frio, a temperatura provavelmente cairia para 10 graus Celsius à meia-noite. No entanto, acenderei outra pequena fogueira ao anoitecer, elevando a temperatura de volta para 24 graus Celsius, e ela permanecerá acima de 16 graus Celsius até o nascer do sol. Os cálculos eram irrefutáveis, a prova tangível, quantificável e inegável. A menos 35,6 graus Celsius, a temperatura mais baixa registrada em 14 anos, a moradia de Thomas Brandon,
manteve uma temperatura 17,8 graus Celsius mais alta que a de Wheeler e 22,2 graus Celsius mais quente que várias das propriedades menos eficazes, e ele consumiu menos da metade da madeira. Wheeler permaneceu em silêncio por um longo período, com a palma da mão ainda repousando sobre a rocha aquecida. Posteriormente, ele realizou uma ação que Thomas não havia previsto. Ofereceu a outra mão. Cometi um erro, afirmou Wheeler claramente, completamente enganado. Este representa o aparelho de aquecimento mais eficaz que já encontrei. Lá fora, o vendaval persistia em seu lamento, trazendo um frio capaz de ceifar a vida de um indivíduo desprotegido em questão de momentos. Dentro de casa, 7 construtores pioneiros estavam confortavelmente aquecidos, observando a formação rochosa que acabara de redefinir todo o entendimento anterior que eles acreditavam possuir sobre como suportar o inverno de Montana. O teste final havia chegado, e o conceito aparentemente absurdo de Thomas Brennan havia tido sucesso, com o poder discreto da física fundamental. O período de frio intenso durou 11 dias. Durante essa duração, a moradia de Thomas Brennan transformou-se em um acontecimento notável no Vale Bitterroot. As notícias se espalharam muito além da população local. Colonos de 32 quilômetros de distância fizeram a viagem para observar o aparelho de aquecimento à base de pedra que estava resistindo ao frio intenso, enquanto consumia metade da madeira das cabanas típicas. Thomas manteve documentação precisa, entendendo que meros relatos anedóticos seriam insuficientes. Diariamente, ele registrava 3 leituras específicas: a temperatura externa ao amanhecer, a temperatura interna ao amanhecer e o consumo total de madeira durante o período de 24 horas anterior. Em 19 de janeiro, quando o frio intenso finalmente diminuiu, ele possuía 11 dias de informações que apresentavam uma narrativa inegável. A temperatura externa média durante a onda de frio foi de menos 27,8 graus Celsius. A temperatura interna média na cabana de Thomas ao nascer do sol, após 8 a 10 horas sem fogo, era de 17,2 graus Celsius. O consumo típico de madeira era de 21 toras diárias, ou aproximadamente 1,2 metros cúbicos por semana. Jacob Wheeler, tendo deixado o orgulho de lado, fez 3 visitas adicionais à cabana durante o período de tempo frio. Ele tinha os seus próprios dados, uma temperatura média matinal de 1,1 graus Celsius, com um consumo diário de 47 toros, totalizando quase 5,4 metros cúbicos por semana. A distinção não era menor, ela trouxe uma mudança completa. A massa de pedra faz mais do que meramente reter calor. Thomas esclareceu a um grupo de convidados em 15 de janeiro que ela emite calor uniformemente em todas as direções, enquanto uma lareira padrão expele ar quente para cima e para fora. Isso gera correntes de convecção, resultando em uma parede quente e 3 frias. No entanto, o calor radiante que emana da massa térmica ocupa uniformemente toda a área. Ele ilustrou isso, posicionando termômetros em 8 pontos distintos. Em sua cabana, a parede norte, parede sul, cantos leste e oeste, perto do chão e ao nível da cabeça, bem como no mezanino de dormir. Isso foi medido depois que o fogo da manhã diminuiu e a pedra estava emitindo calor por 2 horas. A variação de temperatura em todos os 8 pontos era inferior a 2,2 graus Celsius. Na cabana de Wheeler, a diferença era de 12,8 graus Celsius. Estava escaldante perto da lareira, mas mal acima do ponto de congelamento nos cantos distantes. Mart Kohler, um especialista em construção alemão, trouxe o filho para medir a temperatura da superfície da pedra em diferentes distâncias da caixa de fogo. A 15 centímetros da caixa de fogo estava 82,2 graus Celsius. A 46 centímetros de distância, media 62,8 graus Celsius. 3 pés, 0,9 metros mais adiante, na periferia da pedra, estava a 47,8 graus Celsius. A 1,8 metros do núcleo da caixa de fogo, registrava 35 graus Celsius. É um gradiente, observou Kohler com um toque de espanto. Toda massa funciona como um acumulador de calor, precisamente como você mencionou. No final de janeiro, 3 moradores da propriedade começaram a alterar suas moradias. Provou ser impossível instalar o projeto completo do núcleo central retrospectivamente, pois isso exigiria a construção a partir das fundações. No entanto, eles conseguiram incorporar massa térmica em suas lareiras atuais. Kohler os ajudou a instalar revestimentos de arenito e painéis laterais. Isso estendeu a profundidade da alvenaria dos habituais 10 cm para 30 cm. Os resultados, embora não tão impressionantes quanto a configuração de Thomas, foram consideráveis. Uma diminuição de 15 a 20% no uso de madeira e uma dispersão de calor distintamente mais uniforme.
Jacob Wheeler adotou uma estratégia alternativa. Ele começou a projetar uma nova moradia para seu filho mais velho, que estava se preparando para casar na primavera. O projeto integrava todos os elementos que Thomas havia demonstrado: um núcleo térmico central e um caminho de chaminé alongado. Utilizando mais de 450 kg de arenito de rio, sua geometria precisa garante ótima retenção e emissão de calor. Tenho 62 anos de idade. Wheeler informou Thomas, a seu pedido pelas especificações, que ele havia construído sua cabana inicial aos 19 anos de idade. Eu acreditava possuir todo o conhecimento sobre aquecimento em Montana. No entanto, parece que estive empregando métodos ineficientes por 43 anos. Seu tom não demonstrava ressentimento algum, apenas transmitindo uma aceitação direta da realidade. Thomas então apresentou seus cálculos. Ele forneceu seus requisitos de material, incluindo as referências para os documentos do aquecedor de alvenaria russo, que haviam influenciado o projeto. No final de fevereiro, 17 cabanas localizadas em um raio de 80 km haviam integrado uma variação dos conceitos de massa térmica de Thomas. Algumas apresentavam núcleos centrais completos. Outras estruturas incorporaram massa adicional em suas lareiras atuais, enquanto alguns poucos construíram configurações híbridas, mesclando o posicionamento tradicional com pedra aumentada, massa e rotas de chaminé alongadas. A redução no consumo de madeira, por si só, permitiria a essas famílias realocar seus esforços. Horas reduzidas, gastas na coleta e transporte de combustível, resultaram em mais tempo para outras tarefas vitais. Contudo, o verdadeiro benefício residia no conforto e na segurança. Em um ambiente onde as temperaturas de inverno poderiam ser letais, um aparelho de aquecimento capaz de manter um calor habitável durante a noite, sem supervisão contínua, representava a distinção entre a árdua mera sobrevivência e a residência duradoura. Samuel McCreary, sempre um empreendedor, começou a manter arenito em estoque, especificamente para a construção de massa térmica. Ele solicitou duplicatas dos documentos do aquecedor de alvenaria russo, que Thomas havia utilizado, tornando-os acessíveis a qualquer parte interessada. Em março, ele havia fornecido pedra suficiente. Para construir 8 instalações completas de núcleo térmico, você transformou os métodos de construção deste vale, informou McCreary a Thomas. Isso não é uma conquista menor. No entanto, possivelmente a adoção mais impactante do conceito originou-se de um lado imprevisto: a comunidade Salish. O presidente no Vale vinha observando o experimento com considerável interesse. Várias de suas moradias de inverno costumeiras já integravam princípios de massa térmica através de várias técnicas, como pedras aquecidas posicionadas em áreas-chave, estruturas cobertas de terra e foco meticuloso na preservação do calor. Um ancião Salish, conhecido como Manny Horses, fez uma visita a Thomas no início de março, acompanhado por seu neto, que atuou como intérprete. Seu aquecimento à base de pedra se assemelha aos nossos antigos costumes, ele afirmou. Manny Horses transmitiu através de seu neto. As gerações mais jovens esqueceram, mas as moradias ancestrais entendiam o princípio de reter calor dentro da massa. Você se lembrou de algo significativo. A discussão se estendeu por algumas horas, durante as quais Thomas descobriu que os conceitos fundamentais, que ele desenterrou em documentos de engenharia russos, tinham semelhanças com métodos nativos que existiam antes da colonização europeia, por centenas de anos. Apesar das aplicações variadas, a física subjacente permaneceu constante. Vários indivíduos estenderam um convite a Thomas para visitar seu acampamento de inverno, para observar sua utilização de massa térmica em suas construções. Thomas compareceu e voltou com novos conceitos sobre construção subterrânea e planejamento de invólucros térmicos, o que impactaria seu empreendimento de construção subsequente. As informações agora circulavam de várias maneiras, não apenas emanando de Thomas, mas também transitando de técnicas ancestrais para o uso contemporâneo, da proeza de engenharia de uma civilização para a sagacidade de outra. Se esta narrativa de avanço pioneiro e a troca de conhecimentos ressoar com você, por favor, clique no botão curtir e se inscreva. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários sobre qual conhecimento arquitetônico tradicional de sua área tem sido negligenciado pelas práticas de construção contemporâneas. Na época do degelo da primavera, o conceito aparentemente absurdo de Thomas Brennan havia demonstrado sua validade inequivocamente. A evidência era inequívoca e o nível de conforto era indiscutível. As reduções do consumo de madeira foram consideráveis e puderam ser confirmadas. O que começou como a tentativa de um único jovem havia evoluído para o impulso por uma construção pioneira mais eficaz e ambientalmente correta.
Todo este desenvolvimento teve origem porque um indivíduo estava preparado para confiar em princípios científicos, em vez de normas estabelecidas, para calcular em vez de presumir, e para construir algo novo, apesar do escárnio daqueles que afirmavam ter conhecimento superior. O núcleo de pedra dentro da moradia de Thomas persistiria em emitir calor por mais 47 estações frias. A estrutura permanece de pé mesmo agora, integrada a uma residência contemporânea de um único andar. O mecanismo de massa térmica continua a operar, servindo como prova do princípio duradouro de que uma engenharia sólida, quando corretamente implementada, perdura mais do que a dúvida que inicialmente encontra. Existe uma forma distinta de presunção, que surge de confundir experiência prática com compreensão genuína. Jacob Wheeler havia construído 17 moradias antes de Thomas Brennan erguer a sua inicial. Wheeler possuía conhecimento sobre seleção de madeira, vedação de toras e posicionamento ideal de lareiras para um fluxo de ar eficaz. Ele entendia esses aspectos com a mesma familiaridade profunda e inquestionável que uma pessoa tem com os contornos de suas próprias mãos. No entanto, conhecer o método difere de entender a razão. Wheeler nunca havia questionado a lógica por trás da construção de lareiras em paredes externas. Ele nunca calculou a eficácia térmica de seus planos arquitetônicos, ou questionou se as técnicas de aquecimento herdadas ao longo de gerações eram realmente ótimas. Ele apenas reproduzira o que era suficientemente funcional, o que sustentava os indivíduos durante os invernos de Montana. Thomas Brennan, apesar de não ter qualquer experiência em construção, abordou a situação de um ponto de partida distinto. Ele havia perguntado o porquê. Por que a energia térmica se dissipa? Por que a pedra retém calor por mais tempo que a madeira? E por que a circulação de ar é significativa? Ele havia se aprofundado na termodinâmica, examinado capacidades térmicas específicas e calculado as taxas de retenção de massa térmica. A disparidade em suas metodologias representava o contraste entre a habilidade prática e a engenharia sistemática. Ambas são valiosas, mas quando a habilidade prática se torna doutrina rígida, quando a noção de "este é o procedimento estabelecido" evolui para "esta é a única abordagem viável", a inovação cessa. A narrativa em torno do aparelho de aquecimento por massa térmica de Thomas não é fundamentalmente sobre calor. Ela diz respeito ao perigo de desconsiderar conceitos, apenas porque desafiam métodos convencionais. Ela destaca a distinção entre herança e adesão rígida ao passado, entre salvaguardar soluções eficazes e recusar-se a investigar melhorias potenciais. Os construtores que ridicularizaram Thomas não eram pouco inteligentes. Eles eram profissionais experientes, que haviam suportado inúmeros invernos rigorosos empregando técnicas suficientemente eficazes. A apreensão deles era, em muitos aspectos, compreensível. A maioria dos conceitos não convencionais se mostra mal sucedida. A maioria dos inovadores aspirantes com projetos inovadores adquire percepções custosas em relação à natureza duradoura das práticas estabelecidas. No entanto, nem todos esses empreendimentos falham, e a consequência de rejeitar automaticamente novas abordagens é que, ocasionalmente, embora com pouca frequência, se negligencia algo genuinamente superior. Até o ano de 1895, as adaptações da construção de massa térmica de Thomas haviam se disseminado por Montana, Idaho e Wyoming. Uma iteração revisada surgiu nos assentamentos de mineração dos territórios de Alberta, nas Montanhas Rochosas. Integraram esses princípios na construção de seus dormitórios. A conservação de madeira, por si só, totalizou milhares de metros cúbicos a cada ano, resultando em esforço manual reduzido, desmatamento diminuído e menor probabilidade de escassez de combustível durante períodos prolongados de frio. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, ao realizar uma investigação sobre a otimização de recursos na fronteira, documentou as moradias de massa térmica do Vale Bitterroot, em sua publicação de 1897. As informações acumuladas por Thomas subsequentemente entraram na documentação técnica referente às práticas de construção na fronteira, referenciadas em documentos oficiais do governo, relativos ao assentamento em condições climáticas severas. No entanto, é concebível que o sucesso de Thomas não deixou um design particular como seu legado mais significativo. Em vez disso, foi a mudança de paradigma no pensamento que ele simbolizou. Depois disso, os pioneiros da construção ficaram mais inclinados a experimentar, testar e desafiar a verdadeira eficácia dos métodos estabelecidos. Eles questionaram se esses métodos eram genuinamente ótimos ou meramente habituais. O filho de Martin Kohler, por exemplo, começou a integrar sistemas de ventilação precisamente calculados nos projetos de suas cabanas. Essa abordagem mitigou problemas de umidade e melhorou a qualidade do ar.
Concomitantemente, outro construtor explorou o uso de construção de parede dupla. Isso foi feito para obter isolamento superior. Um terceiro indivíduo desenvolveu um conceito refinado de polão de raiz, baseando-se nos princípios da massa térmica. Esses princípios foram aplicados à preservação de alimentos. A cultura da construção passou por uma transformação, embora não totalmente. As tradições mantiveram uma influência considerável, e com razão, dado que a maioria das práticas tradicionais encapsulava. Elas incorporavam uma riqueza de sabedoria acumulada. No entanto, a rejeição automática de novos conceitos tornou-se menos instintiva. A pergunta predominante evoluiu de por que alterar algo que funciona para isso poderia ser melhorado? O próprio Thomas construiu mais 3 cabanas de massa térmica. Cada cabana subsequente representava uma melhoria em relação à sua antecessora. Ele nunca seguiu a carreira de construtor profissional, optando por permanecer predominantemente um rancheiro. Apesar disso, seu impacto na arquitetura da fronteira superou significativamente sua produção real de construções. Em 1903, ele lançou um manual técnico conciso. Intitulado Princípios de Aquecimento por Massa Térmica para a Construção na Fronteira, ele alcançou números de vendas modestos. No entanto, influenciou profundamente uma geração de construtores nas regiões ocidentais. O manual era altamente prático, repleto de cálculos e especificações de materiais. Ele também continha avaliações francas de seus benefícios e desvantagens. Ele faleceu em 1934, aos 66 anos, tendo passado toda a sua vida adulta. Ele viveu uma cabana que havia construído quando tinha 23 anos. O núcleo de pedra, que ele havia instalado em 1891, continuou a emitir calor na noite de sua morte. Ele ainda estava funcionando precisamente como previsto pela física, demonstrando assim que a adesão meticulosa às leis naturais produz resultados superiores em comparação com uma dependência casual de normas estabelecidas. Esta lição mais ampla transcende meros sistemas de aquecimento, estende-se para além da construção na fronteira e até mesmo supera o período histórico particular. Ela transmite uma lição sobre modéstia intelectual, destacando o entendimento de que a proficiência em métodos convencionais, essa proficiência não equivale automaticamente à expertise em abordagens inovadoras. O conhecimento tradicional merece o devido respeito. Aqueles indivíduos que viveram precariamente perto do limiar da sobrevivência, que transmitiram práticas através das gerações e que eles incorporaram soluções para desafios recorrentes em suas práticas culturais. Essas pessoas não eram tolas. Seus métodos eram eficazes, caso contrário, não teriam perdurado. No entanto, funcionar apenas adequadamente para a sobrevivência difere de estar além de qualquer melhoria, e a rejeição automática de novas ideias. Simplesmente porque desafiam práticas estabelecidas, destaca não a loucura do inovador, mas sim a inflexibilidade intelectual do cético. O núcleo de aquecimento de pedra desenvolvido por Thomas Brandon demonstrou que um indivíduo de 23 anos, sem qualquer experiência em construção, ao estudar diligentemente e aplicar princípios fundamentais, poderia superar o desempenho de construtores experientes, que dedicaram décadas a refinar técnicas tradicionais, não devido a um intelecto superior, mas porque ele fez perguntas alternativas. Os indivíduos que ridicularizaram seu conceito não convencional não eram maliciosos. Eram pessoas comuns, exibindo a inclinação humana comum de confiar no que é conhecido e de desconfiar do novo. No entanto, a normalidade não equivale à precisão, e as repercussões de sua dúvida, se Thomas tivesse sido menos resoluto, teriam resultado em décadas de uso supérfluo de energia e décadas de estações frias menos confortáveis. Décadas, durante as quais famílias pioneiras teriam trabalhado mais arduamente do que necessário, simplesmente porque a abordagem superior havia sido rejeitada como inviável. Se esta narrativa transmitiu alguma percepção sobre a importância de desafiar pressuposições e valorizar tanto o conhecimento estabelecido quanto ideias inovadoras, por favor, demonstre seu apreço clicando no botão curtir e assinando nossa plataforma. Deixe um comentário abaixo informando qual conceito aparentemente impossível você testemunhou ser validado, ou qual crença amplamente aceita em sua profissão merece escrutínio. Apresentamos narrativas como esta semanalmente, apresentando registros históricos de engenhosidade na engenharia, avanços pioneiros e os insights duradouros que eles oferecem sobre a resolução de problemas e a modéstia intelectual. Inscreva-se imediatamente e torne-se um dos milhares que valorizam os casos em que noções não convencionais se mostram engenhosas. A moradia permanece no Vale Bitterroot, servindo como prova do princípio duradouro de que as leis físicas são indiferentes ao acordo coletivo. O núcleo de pedra continua a emitir calor, demonstrando, mesmo 137 anos depois,
que é ocasionalmente um indivíduo jovem com cálculos precisos.